As pessoas gostam de histórias, então por que os brasileiros leem pouco? Como estimular o hábito da leitura na infância e na adolescência? Esses são os nossos assuntos de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. A gente estava falando de Harry Potter no finalzinho do primeiro bloco. Internet, gente, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a internet. Muita gente diz, não, a internet tem aquele VC, para falar você, aqui com K, está estragando todo o português. E tem gente que diz assim, não, a internet é legal porque as pessoas estão lendo mais, os adolescentes se preocupam em como eles vão escrever, né? Se está escrevendo errado, se está escrevendo certo nas redes sociais. O que vocês acham? Ela está estimulando mais ou, na verdade, está desestimulando o hábito da leitura? Eu sei que é um assunto para a gente conversar é muito delicado, uma semana. Exatamente, tem muitos aspectos. A internet contribui imensamente para a divulgação de determinados livros. Então, propicia possibilidade de divulgação e tem contribuído positivamente para essa valorização da obra literária. Ao mesmo tempo, as mídias sociais também criam condições para a expressão mais grosseira do ser humano, em todos os aspectos, nós sabemos. E a leitura na internet tem me parecido cada vez mais, a leitura digital, mas principalmente a leitura resultado das mídias sociais, muito mal feita. Eu vejo que as pessoas leem muito superficialmente, tem uma atitude, um comportamento todo muito raso em relação a tudo, inclusive a leitura. Você vê que o português é muito mal massacrado, a linguagem é muito tosca. E nem acho que o pior seja o VC no lugar do você, ou aqui com K. São as frases mesmo, mal construídas, refletindo uma falta de raciocínio lógico. Né? Isso você vê nas mídias sociais o tempo todo e vê isso se alastrando. Então, é muito, muito sério. Eu acho que tem, como tudo, tem coisas boas, coisas ruins, mas de modo geral, substitui a escola, a leitura do livro, a relação do professor que leva o livro da criança, não substitui nada disso. Né? Eu vejo que o português me parece que tem sofrido mais do que ganho com a internet. Babi. Eu acho que ainda tem uma questão aí mais perigosa ainda, que vocês como jornalistas vão compreender bem, que é essa coisa de disseminar um texto que não se sabe qual a origem, a veracidade, e as pessoas leem, às vezes, um fragmento, compartilham aquilo e fica caótico, né? Fica uma situação caótica, uma informação que não... completamente errada. Exatamente. E quando botam que assim, botam uma frase, eu já vi muitas pessoas fazerem até de brincadeira, uma frase que não tem nada a ver com a pessoa e colocar o nome do autor. Aí Clarice começou a escreveu muito mais do que na verdade. Eu acho que isso é ainda mais perigoso, né, do que... Porque é a desinformação, né? A pessoa lê uma frase, acha que é aquilo, compartilha aquela informação, aí vai um monte junto, achando que aquilo é real e não é real. Estratégias para chamar essa garotada para a leitura. Aí queria que a Babi falasse, por exemplo, dos eventos, né, as palestras que você faz. Durante as palestras, como é que você faz para capturar a atenção dessa garotada, para prestar atenção numa palestra sobre livros, uma garotada acostumada com games, com o movimento, com os pixels, como é que é isso, Babi? Eu sou muito encantada, né? Eu acho curioso, muita gente fala que é difícil você escrever para adolescente, né? Porque adolescente está numa fase de muitas descobertas, né?
E eu sou encantada com os adolescentes, assim. E é engraçado, porque eu não sei se quando eu estou com os adolescentes eu consigo captar essa coisa dos sentimentos, são sempre muito latentes, sabe? A linguagem deles que é outra, mas eu acho que no fundo, a maioria dos adolescentes, eles têm sempre as mesmas preocupações, as mesmas questões, sabe? Eu vou dizer uma coisa, é o ser humano. Sim, Desde sim. que o homem é homem, né? Os sentimentos estão aí. São. Amor, raiva. E o adolescente está com isso tudo, né? Isso, muito à flor da pele, tá se descobrindo. Então, assim, eu fico muito encantada nesses eventos, porque eles têm a oportunidade de falar sobre eles. Porque, assim, geralmente eu faço uma palestra, falo sobre o processo de escrita, falo um pouco sobre as histórias que eu crio, sobre meu livro e tudo mais, mas depois eu abro para as perguntas e é engraçado, porque eles têm necessidade de falar sobre o que eles sentem, e quando eles veem que, de repente, você escreve alguma coisa que eles podem estar se identificando, depois eles procuram você nos bastidores para falar, não, porque isso aconteceu comigo, e eles começam a contar as histórias deles, e eu adoro ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir, e isso também me dá mais repertório, né? Claro. Então, assim, eu acho muito interessante, porque as dificuldades deles são sempre as mesmas, sabe? É aquela coisa do amor, às vezes platônico, sabe? O medo o medo de revelar o sentimento e não ser correspondido, a dificuldade de relacionamento com os pais, sabe? Porque as gerações, às vezes, a diferença, né, de idade, às vezes faz com que os pais não entendam muito o que eles estão passando, eles acham que os pais não vão entender. Então, a história se repete, só mudam os nomes. Se repete, exatamente. Luciana, quais, dentro do teu ponto de vista, de onde você está, o que você poderia dar de dicas para pais que, de repente, estão assistindo o nosso programa e falam assim, caramba, poxa, eu quero comprar um livro para o meu filho, quero começar a construir esse hábito com ele. Que dicas você daria para esse pai para a escolha de um livro, por exemplo? Eu acho que tem que colocar a criança o mais possível dentro de um ambiente em que haja livros e ela descubra as suas preferências, não? Sim. Eu tenho a impressão que, assim, eu sou de uma geração em que nada disso era problematizado, a leitura não era problematizada. Na minha família, pelo menos, tinha uma estante de livros e meus pais me davam os livros, não tinha muita... enfim, não tinha nenhuma estratégia, vamos fazer com que ela seja leitora. Né? Era natural. Era até o contrário, as pessoas riem quando eu conto que eu li, eu devia ter uns 10 anos, eu li Gabriela e Dona Flor, escondido dos meus pais, porque meus pais achavam que, principalmente minha mãe, minha avó, meu pai nem tanto, mas achavam que o conteúdo sexual não era condizente com a minha idade, então eu desafiava e ia ler aquilo, uma idade bem tenra, né? bem criança ainda, e aí eu ia ler na casa de uma tia, escondido. Enquanto eles estavam na sala, eu pegava na estante dela. E, enfim, o que me fez leitora foi a presença física dos livros. Né? Sim. Eles faziam parte da sua vida. Faziam parte da minha vida, da vida da família. Né? Eu me lembro discussões tremendas em casa, se Raquel de Queiroz era lacerdista ou não era, ou se... Quer dizer, se estava certo ou estava errada com relação ao golpe militar, o Guimarães Rosa deveria ou não ir para a academia. Eram temas e não era, minha família não era diferente, era completamente normal. Não era gente intelectual. Enfim, não era ignorante, mas também não eram... E era disposição, é importante. Né? O livro, a disposição é muito importante. Eu acho que principalmente oferecer o livro e falar de livro e pensar. Né, é a história do modelo, né, Luciana? E dar exemplo, né? Não tem outra coisa. Não adianta, é igual a programas aqui que eu gravei sobre comida. Você quer que o teu filho coma tomate, cenoura, todos os legumes, mas você só come fritura, não tem como. Sim. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até a próxima.
conto do escritor mineiro Sérgio Caparelli, do livro 30 Fábulas Contemporâneas para Crianças. Conta a história de um cachorro que certa vez decidiu pegar o próprio rabo. Logo de manhã o cachorro já saiu perseguindo o rabo. Quanto mais ele corria atrás do rabo, mais o rabo corria dele. Quanto mais ele não conseguia pegar o rabo, mais nervoso ele ficava. Assim passou o dia inteiro o cachorro correndo atrás do rabo. No final do dia, já cansado, ele dormiu e até sonhou que estava pegando o próprio rabo. No dia seguinte, o cachorro acordou com uma decisão. Hoje pego meu rabo de qualquer jeito. E passou ali o dia todo atrás do rabo. Não passou só um dia não, passou 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias correndo atrás do rabo. No 30º dia, talvez por ter adquirido uma melhor flexibilidade, o cachorro conseguiu enfim abocanhar o próprio rabo. E começou a devorá-lo. E começou a devorar as patas de trás também. E depois a barriga. E o peito. E as patas dianteiras. Até que o cachorro começou a devorar a própria cabeça. No final sobrou uma boca cheia de dentes que começou a se autodevorar. E sobrou um único dente que se devorou inteiro, sumiu e acabou a história.